professor Carlos de História falando aqui, tá? Hoje a gente vai fazer uma aula para a turma 700 e para fase 7, tá? Essa aula vai ser aula sobre absolutismo. Tá? O que foi isso, né? A gente tem que voltar lá para o final da Idade Média ali para poder compreender como o absolutismo surgiu, né? Só para a gente lembrar ali durante a Baixa Idade Média, lembrando que a Alta Idade Média vai dos séculos 5 ao 10 e a Baixa Idade Média vai dos séculos 10 ao 15, mais ou menos, tá? Ali na Baixa Idade Média, o que acontece? Você tinha uma realidade europeia ali com algumas cidades, né? Voltando a ter circulação de pessoas, de mercadorias, você tem uma situação ali de uma burguesia, né? De uma classe de comerciantes se estabelecendo nessa cidade para ganhar dinheiro fazendo comércio, coisa e tal, né? E você tem aquela realidade do campo, né? Onde você ainda tinha os feudos, né? Era o domínio dos senhores feudais, a riqueza era muito mais baseada na posse de terras do que na posse de dinheiro, né? E você tinha todas aquelas relações sociais baseadas em trocas de favores que a gente viu que surgiu no feudalismo, né? Eu já conversei isso em outra aula com vocês, tá? O que vai acontecer? Com essa volta do comércio à Europa, né, alguns navios, algumas embarcações vão voltar, né, a frequentar os portos europeus. E com essas embarcações vão chegar, além das mercadorias, vão chegar alguns ratos também. Né? Esses ratos eles vão entrar pelo continente europeu, né, vão se multiplicar, né, porque as condições de higiene não eram essas coisas, né, eles vão ter lixo ali à disposição para poder comer, né, esses ratinhos aí, e eles vão se multiplicar muito e eles vão começar a espalhar doenças, né, doenças como a peste bubônica, por exemplo, né, onde o rato tem uma pulga, né, e essa pulga morde a pessoa e a pessoa fica cheia de manchas negras chamadas bulbos, né, ela acaba morrendo, né, então você vai ter uma série de doenças aí, né, provocadas por ratos, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma série de epidemias que ficou conhecida como peste negra no século XV. 1/3 da população da Europa vai morrer por causa disso, né? E aí os feudos, né, eles vão se esvaziar, eles vão ficar com cada vez menos servos, né, por causa disso, né? E aí o senhor feudal que vivia ali dos impostos dos servos, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a sua carga de impostos em cima dos servos. E aí os servos já estão ali, doentes, passando fome, né? Vendo seus parentes morrerem, né? Passando por uma série de necessidades ali e ainda vão ter que pagar mais impostos, né? Então o que vai acontecer? Os servos vão perder a paciência e vão para cima dos senhores feudais com tudo, né? Você vai ter várias revoltas camponesas ali e os senhores feudais não estavam conseguindo sozinhos, né, segurar as revoltas camponesas, né? Então os senhores feudais perceberam que eles tinham que, né, se unir para segurar aquelas revoltas ali. O que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi o seguinte, né? Nos lugares onde havia mais ou menos feudos falando mais ou menos a mesma língua, por exemplo, feudos falando português ali, você tem uma região onde tem feudos com muitas pessoas falando português, né? E os interesses econômicos eram mais ou menos comuns ali entre os feudos, né? O que vai acontecer? Você vai ter, né, além da questão da peste negra, das revoltas da peste negra, né, você vai ter todas essas questões que vai fazer com que os senhores feudais passem, né, a unificar seus feudos numa coisa chamada território nacional. Tá? Percebam bem, né, era um território nacional, né, eles faziam parte de uma coisa maior agora chamada território nacional, mas cada senhor feudal ainda mandava dentro do seu feudo. Tá? Então o que vai acontecer? Você vai ter um território nacional, tá? As leis que tinham em cada feudo vão ser unificadas, né? E vão ser chamadas de leis nacionais, né? Cada feudo também tinha sua moeda, as moedas vão ser unificadas, todos os feudos vão ter uma moeda só, que vai ser a moeda nacional, né? Todos os exércitos dos senhores feudais, né, vão ser aglutinados num exército só, que você vai chamar de exército nacional. E aí você vai pegar o principal suzerano da região, né, que está dentro desse território nacional, lembrando que o suzerano é o senhor feudal poderoso, que tem mais terras, né, e você vai dar poder absolutos para ele, e ele vai passar a ser chamado de rei. Né? Então você está criando aqui aí um Estado Nacional, tá?
ou Estado absolutista ou Estado moderno, né? Depende como os historiadores chamam, né? E esse rei vai passar a ter poderes absolutos, né? Em cima de toda aquela região ali, né? Então o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Quando os servos se revoltarem dessa vez, a gente vai ter uma situação, né, onde eles vão encontrar um exército mais poderoso, né, que é o exército nacional, leis mais rigorosas, né, que agora você tem uma lei que serve em todo aquele território ali, e você vai ter um rei com poderes absolutos, tá, para enfrentar. Então vai ser muito mais difícil agora de se fazer as revoltas, tá, de se fazer uma revolta camponesa contra os senhores feudais, né. E aí, né, essa forma de governo que você tem um rei com poderes absolutos é chamada de monarquia absolutista. Então, absolutismo nada mais é do que isso, né? É uma forma de governo onde você tem um rei com poderes absolutos em cima daquele Estado nacional ali, tá? Lembrando sempre que esse Estado Nacional ele vai nascer de um acordo entre senhores feudais, o próprio rei é um senhor feudal, então toda aquela estrutura do feudalismo vai fazer parte dessa monarquia absolutista desse Estado Nacional. A troca de favores vai continuar, né? Só que agora vai ser a troca de favores entre o rei e a sua corte. São todos senhores feudais, o rei, a corte, coisa e tal, tá? Mas o que acontece agora? Agora os senhores feudais ficam ali em volta do rei, cortejando o rei, daí o nome corte, né? Puxando o saco dele, né? Fazendo favores para ele, né? Ocupando, por exemplo, postos, cargos no governo, cargos de ministro, cargos de chefes militares para organizar o exército, coisa e tal, né? E em troca, o que o rei faz? Ele dá pensões, né, vitalícias em dinheiro e cargos de nobreza para esses senhores feudais, né? Onde é que o rei consegue essas pensões, esses cargos vitalícios, essas pensões, esse dinheiro para essas pensões? Cobrando impostos de quem? Da burguesia e dos servos, tá certo? E a burguesia, como é que fica nisso? Para o rei também é interessante, tá, que a burguesia tenha dinheiro, né? Por quê? Porque quanto mais dinheiro a burguesia tiver, mais capacidade de impostos ela vai ter para pagar para o rei, né? Então o rei ele também, né, de uma certa forma, olha pelos direitos da burguesia e protege os interesses da burguesia, mas a gente sempre tem que lembrar que esse rei, né, esse poder absoluto do rei, ele aparece a partir de um acordo entre senhores feudais. E mesmo assim esse rei não podia tudo, né? Se ele vai, por exemplo, contra os interesses dos senhores feudais, né, ou até da própria burguesia também, ele pode ser acusado de ser tirano e pode ser inclusive derrubado, né? Caso ele, vamos dizer assim, abuse demais do seu poder. Então era um poder absoluto, tá? Mas nem tanto, tá certo? O que a gente pode falar mais, né? A gente pode falar também, né, que a igreja tinha um papel muito importante também nisso. Por quê? Porque ela era uma senhora feudal também. Então ela dava, né, uma espécie de justificativa ideológica para esse poder absoluto do rei, no caso, né? Ela dizia, por exemplo, né, que o rei estava no trono por vontade de Deus. Então, se você desobedece a esse rei, na verdade você está desobedecendo a Deus, tá? Então, esse tipo, né, de ideia, né, que era a doutrina do direito divino criada pelo cardeal Jacques Bossuet, né, ele vai, vamos dizer assim, usar essa componente religiosa, né, para poder servir como uma espécie, né, de fator de obediência, né, para você convencer as pessoas, né, a obedecerem o poder absoluto do rei, né, além da questão da coerção física, da violência, coisa e tal, né. É interessante a gente falar também que existiam outros pensadores, né, do absolutismo, né. Por exemplo, você tinha, né, o Jean Bodin, né, que ele criou o conceito de soberania. O que era o conceito de soberania naquela época, tá? Porque hoje o conceito de soberania é completamente diferente, tá? Hoje soberania é o direito que um país tem de fazer o seu governo e suas leis, né? Naquela época, a soberania era o quê? Era o direito que o rei tinha de fazer as leis do país, mesmo, né, se os súditos, né, ou seja, a população, né, não concordasse com aquilo. Ele tinha o direito de fazer as leis sem o consentimento de seus súditos, né? Ele podia fazer as leis do jeito que ele quisesse, né? Então o Jean Bodin defendia essa ideia, né? Falamos da doutrina do direito divino do cardeal Jacques Bossuet também, né? Que o rei está no trono por vontade de Deus, né? Já foi comentado aqui. E podemos falar também do Nicolau Maquiavel, tá?
que o Maquiavel ele escreveu, né, um livro, né, para um príncipe, né, da região onde ele vivia, né, ensinando as melhores formas, né, de um rei governar. Ele tinha tido uma experiência, né, de funcionário público, né, na região onde ele vivia. Ele vivia aqui ali na região de Florença, para vocês terem uma ideia. E aí ele tinha visto, né, as várias situações, né, onde onde um monarca, né, deveria governar. O que um monarca deveria fazer? Se ele deveria fazer um exército para ele, ou se ele deveria contratar mercenários, coisas do gênero, tá? E aí o que acontece? O Maquiavel escreve esse livro, O Príncipe, né, que é uma espécie de manual para um rei absolutista, tá? É um livro muito fácil de achar, ele existe até hoje, né? É muito fácil de você achar esse livro, ele faz parte da literatura universal, né? E ele, por exemplo, ele falava, né, que era muito importante para um Estado, era muito importante para um povo você ter um Estado nacional unificado. Ele na época vivia na Itália, né, Florença na Itália, né, e a Itália não era um país, não era o país a Itália que a gente conhece hoje. Eram vários pequenos países, vários pequenos feudos, vários pequenos principados ali, onde existia uma disputa muito grande pelo poder, né, e a Itália era uma espécie assim de lugar onde valia tudo pelo poder, valia corrupção, conspiração, assassinato, né? E aí o Maquiavel, né, ele escreve um livro, né, falando para um governante que vive nessas condições como ele deveria, né, proceder. E aí é claro, né, que ele vai falar, né, que às vezes você precisa tomar algumas atitudes que não são muito cristãs, vamos dizer assim, né? Você tem que esquecer a moral cristã e você tem que entrar nessa onda, nessa vibe aí de conspiração, corrupção, assassinato, coisa e tal. Porque se você não entrar nisso, o que acontece? As pessoas vão lá e te destroem, entendeu? Então você tem que ser um cara muito esperto ali para você sobreviver num meio muito adverso desses, tá certo? Agora, ele falava, né, que o grande líder, né, é um cara que sabe articular politicamente, sabe enfrentar essas questões adversas, aí, essas questões complicadas aí nessa região de muito conflito, né, e ele precisa, às vezes, esquecer a moral cristã para isso, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia básica, né, do absolutismo, né, de como o absolutismo surgiu na Europa, tá? E os principais pensadores da época, tá, gente? Vou terminando por aqui.